O Filipe Figueiredo vai iniciar a sua apresentação com uma comunicação sobre o Barba Azul e o retrato do ator como dispositivo de evocação da cena, e passava-lhe de imediato a palavra. Muito obrigada aos dois por terem vindo e por terem aceito participar neste programa paralelo da exposição. Bem, boa tarde então, obrigado por terem vindo. Queria antes de mais agradecer ao Museu do Chiado, ao Museu e aos seus representantes, na pessoa do Sr. Diretor e da Curadora Emília Tavares, o convite para integrar este ciclo de conferências. Enfim, fico muito contente de participar. Vou falar sobre um nichozinho da fotografia, que é a fotografia de teatro, e dentro desse nicho sobre as imagens associadas a uma opereta, que é o Barba Azul, que teve lugar em 1868. E passo então a ler, intercalado com alguns comentários. Enfim, passo a ler então. A opereta Barba Azul, a partir do conto de Charles Perrault, com libreto de Mailhac e de Halévy e música de Offenbach, e com tradução de Francisco Palhas, estreou no Teatro da Trindade em 13 de junho de 1868. E, portanto, 13 de junho de 1868 faz 3 dias atrás, 147 anos, aqui mesmo ao lado. Sim. Estou aqui a... Ok, então aqui até fico melhor. Tá bom. E aqui... Não, eu passo aqui, não há problema. Sim. Bem, de facto, esta opereta ficou marcada na história, conquistou um lugar na história, porque tratou-se de uma grande produção com colaboração dos cenógrafos Procópio, Lambertini, do mestre Frondoni, 29 professores da Orquestra de São Carlos, e no elenco inicial encontravam-se os grandes atores da época: Ana Pereira, Queiroz, Leónio, Faria, Delfina, Joaquim de Almeida, por aí fora. Portanto, a nata dos atores da cidade de Lisboa. O sucesso foi muito e contagiou a memória dos cidadãos neste período. É bastante significativo o facto de... Vou já passar. É significativo o facto de Eça de Queiroz iniciar o seu romance A Tragédia da Rua das Flores, que terá escrito entre 1877 e 1878, ou seja, cerca de 10 anos, sensivelmente, após a apresentação ao público de Lisboa desta peça, usando a representação da opereta no Trindade como o ambiente em que se desenrola todo o primeiro capítulo. E leio exatamente este início que diz: era no Teatro da Trindade, representa-se o Barba Azul. Tinha começado o segundo ato e o coro de cortesãos saía, recuando em semicírculos, com os espinhaços fregados, quando num camarote sobre o balcão, à esquerda, o racheiro ferrugento de uma ferradura perra, uma cadeira arrastada, fizeram erguer aqui e além alguns olhares distraídos. Uma senhora alta, de pé, desapertava devagar os feixes de prato de uma longa capa de seda negra e por aí continua. E repare-se, não se trata apenas de uma referência fugaz. Essa tece uma teia em que os seus personagens se movimentam de forma articulada com as falas das personagens da opereta, denunciando, portanto, enorme familiaridade com estas e o enredo. Faz referência, como sendo conhecidos, enfim, do grande público, ao Conde Oscar, ao Rei Bobés, ao desempenho do ator Isidoro, à Rainha Carlota, etc. Veja-se, por exemplo, aqui como estes dois universos se intercalam. Por exemplo, em que uma das personagens do Eça diz para a outra: olha que ela percebe o português, exclamou de repente Damaso com um brusco cotovelão. Porquê? Está-se a ver, olha, está-se a rir do Isidoro, e o Isidoro é o ator que está no palco. Portanto, esta meta-teatralidade, esta meta-representação, esta meta-narrativa que aqui acaba por ser referida. Enfim, e a referência à peça continua por aí fora, por aí adiante. Mais à frente ainda diz: no entanto, intercala, portanto, a história, o enredo, a narrativa da tragédia da Rua das Flores, com, no entanto, no palco 5 mulheres enxovalhadas, de cabelos ignobilmente riçados, com decotes laços que descobriam clavículas necessitadas, cantavam em linha e, novamente, a remissão para o universo da representação que ali se passava. E ainda
quando Damaso interpela a Genoveva, a figura, a dama, a senhora que tinha aparecido, e lhe pergunta, conhecia a peça, ouvia em Paris, nas Varietés, creio, muita diferença, naturalmente, sugeriu de Damaso. Ela concordou polidamente com um sorriso mudo. Bem, esta ideia aqui que me interessava resgatar um pouco, é a ideia como esta contaminação de modelos que vêm de França, que vêm de Paris, como eles chegam até cá e como esta a realidade, enfim, do teatral invadiu, neste caso, o tecido literário do Eça de Queiroz. A presença desta produção na memória coletiva ressoa ainda no início do século XX, mas mais de meio século depois dessa noite celebrada por Eça, a atriz Lucinda Simões faz a evocação lembrando a excepcionalidade do espetáculo que animou o palco do Trindade. E diz então, no verão deste ano de 1868, o Palha, também no Trindade, fez a tentativa ofebáquica e dá no dia 13 de junho, dia de Santo António, a premiere do Barba Azul. Foi um assombro. Só quem viu essa representação pode saber o que foi. Não há palavras que a descrevam. Foi um acontecimento. Esteve todo o verão e o inverno adiante em cena. Enfim, foram certamente vários os fatores que justificaram a lembrança deste espetáculo na memória comum. Entre eles, certamente, o Fausto da produção, a começar pelo guarda-roupa que o Sousa Bastos referia na entrada do seu dicionário, costumes de teatro, dizia ele que tinha sido um caso de exceção. E exceção porque o encenador, o Palha, tinha tinha recorrido ao melhor guarda-roupa mais afamado da cidade, que era o Cruz, na Rua de São Roque, que diz ele, chegou a perder muitas noites a ler e a estudar os Lusíadas de Camões, para, enfim, conceber, se inspirar certamente no desenho e na confecção deste guarda-roupa. Também no início do século XX, em 1906, a revista Ilustração Portuguesa publicou um artigo que se dedica a recordar as circunstâncias da estreia do Barba Azul em Portugal, portanto, alguns anos bastante mais tarde. O artigo é acompanhado de 9 fotografias que correspondiam aos retratos de 8 atores e igual número de personagens. Portanto, este é o artigo, são as 3 páginas da Ilustração Portuguesa e aqui podemos ver de forma destacada os 9 retratos destes atores, que são os atores elencados inicialmente, a quando da estreia, e, portanto, temos aqui a Delfina, como Rainha Clementina, o Eduardo Brazão, 2 imagens de Eduardo Brazão, no papel do Príncipe Safir, aqui Rosa Damasceno como a Princesa Hérmia ou Hermínia, Joaquim de Almeida ainda como Conde Oscar e o Isidoro como Rei Bobés, e aqui Raimundo Queiroz como Barba Azul, ou então a Ana Pereira como Carlota ao centro, ainda o ator Leoni como o alquimista Populani. Este conjunto de imagens, associado a uma única peça, assume desde logo contornos muito interessantes, ou seja, pensarmos neste conjunto de imagens em torno deste mesmo objeto. Muito embora nem a datação das mesmas, nem a sua autoria sejam referidas no artigo. Portanto, isso é uma incógnita a partir da leitura deste texto. Para além do mais, os retratos são recortados do fundo, como podemos ver atrás, e, portanto, não é possível estabelecer uma comparação entre eles, ver os fundos, o cenário, se pertence ao mesmo fotógrafo ou não. Portanto, não há grandes pistas para se poder investigar a partir daí. Para além do mais, portanto, os retratos são recortados do fundo, não sendo por isso viável proceder a uma confrontação dos diversos ambientes de estudo onde pudessem ter sido realizadas as fotografias. Em relação à datação, não há também garantia que estes retratos sejam produzidos em 68, tratando-se de um espetáculo pelo acolhimento que teve por parte do público, foi reposto algumas vezes e reencenado, inclusive, por outras companhias. Mas, dando continuidade à pesquisa, confrontou-se o texto da peça, e agora sim, que havia sido publicado no ano da estreia no Teatro da Trindade. Verifica-se então, com grande surpresa, que este texto publicado em Lisboa pela tipografia franco-portuguesa é acompanhado por 7 retratos de atores, ou dos atores em alguns dos papéis que representavam na opereta. E num tempo em que a impressão fotográfica ainda não era possível de forma fotomecânica, a presença destes retratos era feita através de provas originais em albumina, que tinham de ser impressas uma a uma para figurar em cada um dos exemplares, coladas em páginas extra-texto, foram distribuídas e bem integradas ao longo do volume, todo ele cozido, o que, por si só, parece atestar a genuinidade deste objeto.
Este aspecto resulta ainda mais reforçado quando nos confrontamos com outro exemplar exatamente com as mesmas características. Portanto, não é um caso único desta edição que tem retratos associados, existe uma outra, pelo menos encontrei um outro exemplar com essas imagens associadas. Tem a mesma paginação, o mesmo tipo de folha em que são coladas as imagens, bem como uma forma de encadernar, como um todo, atestando, portanto, o caráter desta edição. Existe, contudo, uma outra versão, isso é curioso, portanto, deste texto, nesta data também, nesse caso, que não contempla as imagens. Portanto, é possível que haja uma edição especial que tem imagens e há outra que não tem. Portanto, estaremos a falar, provavelmente, de um conjunto muito limitado de exemplares. Portanto, eu identifiquei 2, não sei se existirão mais ou não. No que respeita às imagens aqui presentes, portanto, que são estas, a primeira constatação é de que são as mesmas ou apresentam uma pose extremamente semelhante às imagens publicadas no referido artigo de ilustração portuguesa. Não são todas iguais, mas são muito semelhantes àquelas que não são iguais. É assim possível, desde logo, reconhecer um conjunto de imagens cuja autoria não era indicada no livro impresso, mas que correspondia a uma datação relativamente precisa, tendo em conta a data da edição do livro, em 1868. Portanto, se tínhamos problemas relativamente à edição, de facto agora sabemos que estas imagens, em princípio, não há grande dúvida que elas corresponderão ao ano, ou mesmo período, são coevas à estreia da peça. Assim, estas imagens terão sido produzidas definitivamente no período em torno da produção do espetáculo, com o qual procuram estabelecer uma relação ao nível do elenco e do guarda-roupa. Resolvida esta questão da data, há uma outra que parece assumir bastante pertinência, que tem que ver com a autoria. Ou seja, se temos este conjunto de imagens bastante consistentes e com características muito semelhantes, quem é que as faz em 1868? E a identificação de outras imagens e noutros suportes revelou-se então determinante, quer para a assunção da autoria, como também para a definição de um conjunto coeso da produção. Em resultado de pesquisa diversificada, foi identificado um conjunto de pelo menos 33 retratos de atores em personagem relacionados com esta representação do Barba Azul. Apesar de se verificarem algumas incertezas quanto à correta relação de todas elas com a peça, não são identificadas. Há uma atribuição feita tendo em conta os aspectos formais, as poses, os guarda-roupas e os ambientes em que são retratados. Portanto, há aqui alguma confiança para fazer essa atribuição. Estas imagens apresentam-se maioritariamente impressas em albumina, coladas sobre cartões normalizados em formato típico carte de visite, onde é possível reconhecer o nome do fotógrafo impresso, como estas que aqui se vêem. As imagens que não apresentam este suporte de identificação apresentam, por seu turno, características que permitem associá-las com confiança à mesma autoria. Assim, pode dizer-se que as imagens inventariadas, resgatadas de arquivos diversos, como a Biblioteca Arquivo do Teatro Nacional Dona Maria II, ou a Sala Jorge Faria da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, ou o Museu Nacional do Teatro, apontam para a autoria do fotógrafo Joaquim Coelho da Rocha, que se identifica como J.C. da Rocha ou Rocha Fotógrafo, como se pode ver nestes exemplos aqui recortados. J.C. da Rocha, ou Joaquim Coelho da Rocha, é um fotógrafo que tem atividade em Lisboa, pelo menos documentado entre 1865 e 1891, portanto é o período de inscrição de produção em que se inscreve a produção destas imagens, com estúdio fotográfico na Praça da Alegria, que se noticia como no número 111, em frente à entrada norte do passeio público, portanto em época ainda anterior à derrocada, portanto ao início das obras de lançamento da Avenida da Liberdade em 1879. E aquilo que oferece dizer é que este conjunto de imagens acaba por apresentar alguns aspectos de grande pertinência e que merecem atenção no que se refere à prática da fotografia neste período e à especificidade deste tipo de imagens. Portanto, este conjunto, este lote todo de imagens que eu estava a falar. E a primeira questão que se coloca, antes de mais, é relativamente à identificação das imagens e como é que se chega a este conjunto tão avultado de imagens sobre esta representação. Naturalmente que se consideram aqui imagens que são muito próximas umas das outras, portanto são imagens diferentes, mas são extremamente semelhantes também. É o caso destas duas imagens, aqui da atriz Delfina, que são duas imagens que partem de dois negativos diferentes. Portanto, só a confrontação, muitas das vezes, para e para, é que nós percebemos que há uma ligeira diferença no ângulo, na tomada de vistas, no enquadramento,
enfim, uma ligeira alteração na pose do modelo. Aqui a atriz Delfina com a atriz Rosa Damasceno no papel da princesa. E aqui outras duas imagens, por exemplo, que são... Estas duas partem do mesmo negativo, estas são duas imagens iguais. O facto de termos em duas impressões dá-nos conta, de facto, da circulação deste tipo de objetos, e isso é um aspecto extremamente interessante. Estas imagens servem, de facto, para circular e para se oferecerem, os autores oferecerem aos seus pares, a familiares e aos fãs, ou mesmo para serem fixadas nas entradas dos teatros e para, portanto, assim fazer o anúncio do espetáculo. Noutros casos, aqui, Mariana, a Rosa Damasceno ainda, e aqui o ator Brasão, numa pose, enfim, relativamente construída, comparando com as outras. Aqui duas imagens do ator Brasão que são extremamente semelhantes, mas que são diferentes. Também, mais uma vez, enfim, verifica-se, enfim, a partir da comparação de pequenos detalhes, pequenos pormenores, aqui a manga a roçar esta ombreira e aqui a manga a sobrepor-se ligeiramente. Portanto, estamos a falar de diferenças extremamente subtis e que faz com que este volume de imagens seja, de facto, de maior monta. E aqui o grande ator Joaquim de Almeida, no papel do Conde Oscar. Aqui também, mais uma vez, com duas outras imagens que se parecem duplicar, são ligeiramente diferentes, muito próximas, mas ligeiramente diferentes. Aqui, mais uma vez, a mesma questão com a atriz Ana Pereira. Outro conjunto de duas imagens da atriz Ana Pereira, que também ligeiramente diferentes e, portanto, apenas evidenciam esta alteração portanto, a tomada de vistas do ângulo, ligeiramente, uma mexida muito ligeira, muito provavelmente que deve-se ao facto enfim, do fotógrafo tirar a chapa e voltar a pôr uma chapa enquanto volta a reenquadrar. Enfim, são pequenas diferenças muito pouco significativas do ponto de vista da expressão, mas, na verdade, aquilo que estas pequenas diferenças, estas são duas imagens iguais, e ainda aqui de outras duas que acusam essas pequenas dissemelhanças. Elas são tão parecidas, mas ao mesmo tempo distinguem-se umas das outras por muito pequenos pormenores. Enfim, qual é que é o interesse disto? Na verdade, o interesse destas dissemelhanças ou da constituição deste corpus a partir destas diferenças tão subtis apenas nos dá conta e serve para construir uma ideia de que estamos perante um exercício de uma sessão de trabalho com uma continuidade, um exercício de experimentação, portanto, e que estas imagens fazem todas parte de um conjunto, portanto, correspondem a uma produção com caráter global de representação dos atores que integram esta opereta. Portanto, este é um primeiro caso em que isso acontece desta forma tão sistemática. E, portanto, estas dissemelhanças, estas diferenças, esta contabilização de imagens apenas serve para exatamente esse propósito. Um outro aspecto tem que ver com as condições técnicas e, considerando os procedimentos técnicos deste período, estamos a falar, portanto, de negativos em colódio úmido, de impressões em provas de albumina, portanto, processos que implicam as sensibilizações e as revelações pós a exposição das chapas e, portanto, estas sessões podemos ter a ideia de que são sessões relativamente prolongadas e, muito provavelmente, se por um lado temos a ideia de que elas duram mais do que um dia, portanto, são sessões que se vão repetindo, também é natural que, tendo em conta a semelhança de algumas destas imagens, que muitas delas se repitam, ou seja, portanto, haja secções parcelares deste tipo de trabalho. Portanto, isso confirmando sempre esta ideia de uma produção com um caráter global. Apesar do aumento da sensibilidade dos materiais, esse é um aspecto curioso, nesta época, apesar da gelatina do colódio úmido ter trazido, de facto, o aumento das sensibilidades, continuamos a ter, dentro do estúdio, dificuldade em fazer registros e, portanto, o instantâneo ainda é uma utopia, é daí que seja necessário a imobilização dos retratados. E aquilo que nós vamos verificar é que, em muitas destas imagens,
Há uma tentativa sempre de imobilizar estes retratados de uma forma muito natural quando eles se encostam a uma parede ou quando eles se encostam a uma senhorinha, uma cadeira e, portanto, conseguindo assim realizar essa imobilização, mas noutros casos são utilizados aqueles artifícios clássicos da fotografia do século XIX que são precisamente os tripés, que, escondidos atrás dos retratados, fazem com que eles fiquem desta forma imobilizados. E, portanto, isso vê-se nestas várias imagens atrás, e aquilo que se mostra aqui são apenas um pormenor, ou alguns pormenores dessas situações de recurso aos tripés. Bem, o último aspecto, e que acho que acaba por ser talvez o mais interessante, que é relativamente à evocação da cena, o que é que estas imagens nos conseguem dizer. Enfim, a capacidade destas imagens se relacionarem com o espetáculo, há que dizê-lo, é relativamente limitada. Portanto, há um exercício, a aprendizagem ainda que está a ser feita relativamente à construção do retrato do ator e à sua capacidade de significação. A presença nestas imagens de um referente que pertence ao espetáculo é praticamente inexistente também. O cenário é o cenário do estudo do fotógrafo, não existe cenário de peça alguma. Presente, e que está de resto presente também em muitas outras fotografias do próprio Joaquim Coelho da Rocha, tanto da série como de outras séries de teatro, como de retratos de atores ou de outras figuras civis. E, pelo que se pode dizer que, de facto, não interfere na referenciação do espaço da peça. A pose adotada nos diversos retratos não expressa, também, igualmente, na maior parte dos casos, nem o caráter da personagem, nem evoca, de algum modo, uma qualquer cena do texto ou do espetáculo. E, finalmente, a neutralidade destes retratos é apenas contrabalançada pelo guarda-roupa, em que parece cair, aí sim, toda a responsabilidade de evocação da peça. Portanto, é como se fosse o trunfo, de facto, de referenciação estivesse associado portanto, ao guarda-roupa. Assim, estes retratos permitem associar um determinado guarda-roupa ao rosto de um ator que corresponde a uma personagem, fazendo eco de uma prática cada vez mais estabelecida do retrato na sociedade portuguesa e contaminado naturalmente pelas práticas europeias, e que já em 1888, por exemplo, tinha levado o Fialho de Almeida a escrever a célebre crítica às exposições de fotografia e que ele publica no volume Pasquinadas. Concentrando as descrições dos jornais acerca da estreia da peça Barba Azul e dos contornos desta produção pelo empresário Francisco Palha, aquilo que se pode dizer é que estas imagens configuram uma iniciativa cuidada que procura cristalizar o grande investimento da companhia e fixar para a posteridade o fausto guarda-roupa então concebido e vestido por um elenco que nomeava alguns dos mais famosos atores daquele período. É, sem dúvida, o primeiro passo, portanto, de uma prática que se vai generalizar daqui para a frente, mas este é o primeiro momento em que temos um corpo de imagens que parece responder a este anseio de uma representação, de um conjunto alargado dos atores de uma determinada apresentação teatral e não apenas de uma figura cabeça de cartaz de um ou outro indivíduo. Portanto, isso marca a diferença. Obrigado. Muito obrigada, Filipe. Ia passar a palavra à Teresa Flores e no final faríamos então a ronda de questões e debate das duas comunicações. Bem, muito boa tarde. Agradeço a vossa presença e agradeço o convite também para estar aqui com muito prazer. E eu não trouxe nada escrito, que corre sempre o risco de me alongar, que às vezes é sempre mais eficaz ter alguma coisa escrita, mas pronto, eu vou tentar não vos maçar em demasia. Eu trago aqui um outro objeto e um outro testemunho da prática fotográfica no século XIX, que aliás também está presente nas exposições, quer aqui no Museu do Chiado, quer que está patente no Porto, com alguns exemplares, digamos, de fotografia em contexto colonial,
que é a prática que aqui vos vou trazer, mas vou-vos trazer um objeto que não está representado nestas exposições, estão outros, está, por exemplo, o álbum África Ocidental do Cunha de Moraes, está também a Missão a Moçambique de 1890 do Mariano de Carvalho, estão aqui também o levantamento que o Emílio Bilo fez de algumas das estações e, sobretudo, as ditas obras de arte e pontes do Caminho de Ferro em Moçambique, penso que é Angola, a Lourenço Marques. Mas o que eu vos trago é o álbum etnográfico do Henrique Dias de Carvalho, feito, de facto, no contexto de uma expedição chamada a Expedição Africana ao Moate Ânvoa, e que era suposto ter decorrido entre 1884 e 1882, mas acabou por demorar 4 anos e surge num contexto muito particular, enfim, na história portuguesa, uma vez que... vou tentar, onde é que passo? Espera, aqui embaixo. Quem é habituado aos olhos. É verdade. É aqui esta setinha. Pronto, então, esta é a capa do objeto que vai ser assunto aqui da minha conferência, do meu comentário. Esta expedição surge num contexto muito particular da história portuguesa. Ela é lançada em 1884 pela Sociedade de Geografia, enfim, com o apoio da Sociedade de Geografia de Lisboa, mas também recolheu apoios nas praças comerciais do Porto e o apoio do Governo. É lançada pelo Pinheiro Chagas e corresponde à necessidade de afirmação, digamos assim, de Portugal no território do interior de Angola. O que se passava na altura, esta expedição é posterior à expedição do Serpa Pinto, que foi em 1877, e do Roberto Ivans, mas ela, na verdade, e do Hermenegildo de Capelo, portanto, os três, que, na verdade, tinham em mente aquele célebre mapa cor-de-rosa, não é? Portanto, conseguirmos ligar a costa ocidental à oriental, portanto, Angola e Moçambique. Portanto, é também um pouco dentro deste contexto e dentro de um contexto de reclamação, enfim, de disputa entre as principais potências colonizadoras da época, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, que estavam num processo de disputa de África que se coroou ainda durante esta expedição nos anos de 1885 e 86, com a promessa, de facto, de que, enfim, aceitariam supostamente um mapa cor-de-rosa, mas o que é certo é que Inglaterra, em 1890, querendo construir a linha de caminho de ferro entre o sul de África do Sul, não é? e o norte do continente africano, não aceita essa pretensão portuguesa. E, portanto, há aqui um contexto eminentemente político e comercial. Portanto, a ideia de restabelecer uma série de ligações, digamos assim, que se tinham perdido desde a primeira e última expedição a esta região, que tinha decorrido em 1843. E, portanto, há esta missão claramente política e comercial, que se associa a uma dimensão científica, e ela é também lançada como uma expedição científica portuguesa. E é verdade que o Major Henrique Dias de Carvalho, que vai ficar responsável por esta expedição, ao longo das obras que depois, a partir de 1890, publica, entre os quais este álbum, ele dá, de facto, importância e percebe-se, e é por isso que ele também é uma referência, nomeadamente na antropologia, na etnografia. Ele dá, de facto, importância à dimensão científica. Mas a dimensão científica serve um conjunto de argumentos que são argumentos eminentemente políticos. E, portanto, de facto, aqui ao enquadrar, digamos assim, ao tentar chegar ao contexto da prática fotográfica, temos que ter em conta esta complexidade, digamos assim, de interpretações. Ela não é meramente científica,
científica, ela quer provar a presença e a influência portuguesa, não é? E a fotografia é um meio de prova, portanto há esta ideia de que a fotografia é eficaz. Portanto, os países europeus contestavam os direitos históricos de Portugal e Portugal defendia-se dizendo que de facto tinha chegado primeiro, mas tinha que usar, digamos assim, o argumento civilizacional típico, digamos assim, da época, ou seja, a capacidade civil digamos, de tornar próximos de nós, porque a metáfora, digamos assim, da referência do modelo que eram os europeus, os ditos povos gentios selvagens, não é? E, portanto, há toda esta argumentação em toda a obra, isso está muito presente, e a fotografia vai também aqui servir este discurso e este dispositivo, digamos assim, colonial, de estabelecer diferenciações, classificações e, de certa forma, apropriações simbólicas do território. Portanto, o que é este álbum, antes de continuar com esta argumentação? Portanto, este álbum, esta é a minha, sim. Existem 3 exemplares conhecidos deste álbum. Ele foi publicado, como vos disse, tanto em 1890 e é constituído tanto, e ainda há bocado o Filipe Figueiredo estava a falar das questões tecnológicas a propósito de 1868 e de já poder ter sido utilizado eventualmente até o Cláudio Seco, enfim, não. Aqui, isso é ainda, qual é esta? É essa de cá, sim. Pronto. Portanto, nós estamos em 1890, já existe, este álbum é constituído por 297 imagens, 287 fotografias, provas em gelatina de brometo. Já estamos numa altura em que seria possível imprimir mecanicamente as imagens, mas na verdade elas são produzidas uma a uma, tal como referiu o Filipe a propósito das edições do livro da peça. São coladas em folhas, o álbum é constituído por 192 folhas e são manuscritas, portanto, no verso que nós temos, a primeira página tem os 3, até hierarquicamente distribuídos na organização da página, o Henrique Dias de Carvalho no topo da página e o subchefe que é o Agostinho Cesina de Marques, farmacêutico, e o Manuel Sestório de Almeida de Aguiar, que terá sido o fotógrafo, que era o ajudante, e que uma das razões da escolha foi também o facto de ele perceber de fotografia. Acontece que este álbum é de facto um objeto quase caseiro, não é? Portanto, portanto, tem aquela capa que viram e foi entregue quase de uma maneira comemorativa, digamos assim, em sinal de reconhecimento às autoridades que tinham patrocinado a expedição. Nós encontramos, nomeadamente, a Sociedade de Geografia de Lisboa, que existe um exemplar que está depositado na Biblioteca Nacional e que está disponível online. Portanto, todo este material está, uma prática muito boa e que deve ser seguida, que é disponibilizar os objetos que estão tesouros escondidos, mas que nós queremos que sejam partilhados e que sejam pensados, não é? Isso é muito importante. E, de facto, este álbum e toda a bibliografia do Henrique Dias de Carvalho, que é constituída, tenho aqui para não esquecer, por 4 volumes da descrição da viagem, publicados entre 1890 e 1894, por um livro sobre etnografia e história tradicional dos povos da Lunda, por um livro sobre meteorologia, por um livro chamado Método Prático para Falar a Língua da Lunda, e, portanto, há uma extensa bibliografia, de facto, científica, que fez com que também, provavelmente, o Henrique Dias de Carvalho, e também porque em 1890 estávamos preocupados com o ultimato e havia um grande rebuliço político, não é recebido, tal como o Serpa Pinto, agora por falar na cultura das celebridades,
que de certa forma a tua comunicação nos fala, ele não teve esse impacto social, não é? O que é certo é que, portanto, este álbum persiste, a sua bibliografia, e de facto é um trabalho importante de notar, portanto, que apesar de todo o contexto comercial e político, temos aqui uma dimensão, porque, e voltando ao contexto, era importante afirmar que a capacidade civilizadora dos portugueses. E isso vai de encontro, digamos assim, a todo um contexto de colonialismo que a fotografia, não a querendo essencializar como tal, vem de facto responder, não é? E eu trouxe, vamos lá ver se consigo passar, portanto aqui há mais algumas páginas do livro, portanto sempre manuscrito e com as próprias fotografias coladas. Eu, entretanto, a visionar um documentário do final dos anos 60 sobre o Museu do Dundo, é filmado um destes álbuns, não sei se ele, entretanto, existe lá ou não, mas, portanto, cá há um na Sociedade de Geografia de Lisboa, há um de um particular e há outro no arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também ainda não foi possível compará-los para verificar se são exatamente iguais, se as páginas também se sucedem da mesma maneira, mas como cada página é autónoma e este livro e este álbum não reflete a experiência, digamos assim, ele não ilustra aquilo que nós vamos ler, por exemplo, nos 4 volumes, que sim, descrevem passo a passo ele não ilustra, não é um diário, digamos assim, é até possível que as páginas não tenham exatamente a mesma ordem, porque não é uma ordem de todo cronológica e vão sendo sempre comentários, digamos, soltos a cada fotografia, identificando o local e descrevendo as pessoas que estão presentes. E aqui a bibliografia do... Portanto, já volto ali. O François Arago, eu trouxe aqui, linkei aqui alguns dos discursos da recepção da fotografia que permitem relacioná-lo com o contexto colonial. Nós podemos pensar, não de todo queria essencializar a tecnologia, dizer que ela é colonial por natureza, não é nada disso. Ela surge, de facto, num ambiente que necessita de informações rápidas, de arquivar essa informação, de a tratar e portanto, associado a uma série de outras instituições, como o próprio museu, por exemplo, ou os censos, não é? E, portanto, a fotografia surge como uma tecnologia que vem responder a esta expansão das nações europeias. E aqui é um exemplo logo em 1839, quando o Arago faz a sua comunicação apresentando o daguerreótipo. Diz ele, para copiar os milhões e milhões de hieróglifos que cobrem mesmo no exterior os grandes monumentos de Tebas, de Mênfis e de Karnak, seriam necessárias vintenas de anos e uma legião de desenhadores. Com o daguerreótipo, um único homem poderia levar a bom termo esse imenso trabalho. Há aqui, obviamente, também uma questão de economia de tempo, mas estamos a falar da implementação também do capitalismo em grande força e, portanto, toda a questão da rapidez e da economia de tempo e, eventualmente, também de capitais é fundamental. Com o daguerreótipo, um único homem poderia levar... munam o Instituto do Egito de 2 ou 3 aparelhos do Senhor Daguerre e sobre várias das grandes placas da célebre obra, fruto da nossa imortal expedição, portanto, há todo este lado progressista, laudatório, não é? Dessa expansão, digamos assim. E já me perdi. Vastas extensões de hieróglifos reais irão substituir os hieróglifos fictícios. Tem também a ver com a questão do índice, não é? Da verdade que a fotografia é revestida também desde o primeiro momento. E os desenhos ultrapassarão em fidelidade e cor local as obras dos mais fiéis e hábeis pintores
e as imagens fotográficas, estando submetidas na sua formação às regras da geometria, permitirão, com a ajuda de um pequeno número de dados, reconstituir as dimensões exatas das partes mais elevadas e inacessíveis dos edifícios. Portanto, aqui várias aplicações que são logo previstas para a fotografia, nomeadamente aqui no desenho, naquilo que depois será a cartografia de precisão, e começa precisamente também com o desenho dos próprios edifícios. Enfim, num golpe de olho, cada um se aperceberá então do imenso papel que os procedimentos fotográficos estão destinados a jogar nessa grande empresa nacional. Portanto, este contexto é um contexto que favorece, digamos assim, a própria apropriação da fotografia. Outro exemplo, já dos anos em 59, o Oliver Wendell Holmes, num célebre texto também sobre a estereografia, a fotografia estereoscópica, diz ele: a forma está a partir de agora separada da matéria. De facto, a matéria como objeto visível já não é de grande utilidade, excepto como molde na qual a forma é configurada. Eu pus este bocadinho porque ele refere, de certa forma, à importância da informação e, no fundo, uma espécie de início daquilo que eu chamo de sociedade de informação, não é? Aqui já latente a ideia de que eu posso recolher a informação e ela já me basta, é mais importante do que a própria, ela está separada, a matéria e a forma estão separadas. Dê-nos uns quantos negativos de uma coisa bela de se ver, tirada de diferentes pontos de vista, e é tudo o que queremos. Há apenas um coliseu ou panteão, mas quantos milhões de negativos potenciais, que representam outros tantos milhares de milhões de imagens, já foram armazenados desde que foram construídos? Cada objeto imaginável da natureza e da arte brevemente nos dará a sua imagem. Portanto, esta ideia de um rastreio global, o arquivo total em imagens, não é? De tudo o que existe, tudo aquilo que pode ser trazido à luz, quer seja visível ou invisível, e a ciência depois também tem a microfotografia é também um dos elementos. O homem caçará qualquer grande objeto, belo ou curioso, tal como caçam as vacas na América do Sul, e isto é a célebre relação entre a fotografia e a caça, não é? Começa também, está já aqui presente. A consequência disto, portanto, o lado predatório, não é? Simbolicamente, que podemos associar à prática fotográfica. A consequência disto será, em breve, uma enorme coleção de formas que teremos de classificar e ordenar em grandes bibliotecas, tal como o fazemos agora em álbuns. Virá o dia em que um homem que deseja ver um objeto natural ou artificial irá à Biblioteca Imperial, à Nacional ou à Biblioteca Estereográfica Municipal, ele põe aqui claramente os vários níveis, e pedirá para ver uma imagem como agora pede para ver um livro. Portanto, esta ideia do arquivo total, não é? De total transformação de tudo em informação e em informação visual testemunhal. A ideia também da tal necessidade de presença, não é? Da fotografia diante do objeto representado, que lhe traz, desde também o primeiro momento, a ideia de uma validade de prova, não é? E de verdade acrescida, e que pronto, teve depois toda também uma história mais ou menos controversa, mas que se, de certa forma, também naturalizou devido à compreensão, enfim, da relação presencial da máquina com o objeto representado. Um bocadinho em termos nacionais, o jornal Panorama, em 16 de fevereiro de 1839, mais ou menos adapta um texto também francês sobre o daguerreótipo, e diz ele, o bocadinho que eu retirei foi este: doravante, porém, sem palheta nem lápis, sem preceitos artísticos nem dispêndio de horas e dias, que digo, sem mover a mão, sem abrir os olhos e até dormindo, poderá o viajante enriquecer a sua pasta com todos os monumentos, edifícios e paisagens das longes terras. A certa altura aqui também se fala do sofá, sentado no seu sofá, etc. Portanto, esta ideia de ter todo o mundo na sua pasta, não é? Hoje no file do computador, e portanto este início, uma espécie desta sociedade da informação que traz a problemática do arquivo, não é? Como uma problemática central, a problemática da classificação e do encontrar a informação.
Esta questão é também importante relativamente à própria ciência moderna, não é? Portanto, a fotografia, no seu uso, aqui há o uso na egiptologia, não é? O uso na cartografia, na topografia, portanto há aqui várias referências, digamos, a várias áreas científicas e também às questões dos monumentos e, enfim, da catalogação do mundo, que também se prende, de certa forma, enfim, inteiramente, com aquilo que é a ciência, não é? A ciência moderna. E, enfim, não vos querendo maçar muito, eu anotei aqui algumas influências deste percurso da ciência moderna, desde o racionalismo, se quisermos, cartesiano, e que vem colocar o objetivo da ciência como a dominação da natureza, e eu faço aqui a relação também com, digamos, com o fotográfico nessa ideia da apropriação simbólica do objeto. Portanto, este desígnio prendia-se com a descoberta não só do poder da razão, mas também da dedução de que Deus não deveria ser assim tão mau e que provavelmente a natureza tinha leis, não é? E toda esta ideia das leis da natureza vai marcar o desenvolvimento da ciência moderna e também o objetivo, digamos assim, de catalogar o mundo, não é? Resulta dessa ideia de os humanos serem senhores e dominadores da natureza. Outra influência, normalmente também contraposta, para além do racionalismo, o empiricismo, não é? E o Tratado de Concerning Human Understanding, de 1690, do John Locke, e que vem, como é que se associa à natureza pela importância da observação, não é? E portanto, como é que se associa à fotografia? Exatamente por essa relação com a observação, embora essa aplicação não seja, e nós vamos ver aqui que neste álbum etnográfico, por diversas, variedíssimas razões, a fotografia é circunscrita a um determinado tipo de uso, que não, por exemplo, a fauna, porque fotografar um leão ou fotografar, enfim, ou mesmo um pássaro, não é? É extremamente complicado e moroso, portanto, mas em contexto de expedição era de facto bastante complicado, mas ainda assim a ciência, a biologia, a zoologia, a botânica continuam a usar ainda hoje o desenho. A etnografia, que é aqui, digamos, um aspecto muito presente neste álbum etnográfico, não dispensa o uso do desenho. O uso do desenho está sempre presente porque ele imediatamente nos concentra naquilo que para o investigador, para o observador, é o mais importante. Portanto, esta ideia do índice fotográfico como imediatamente vantajoso para a ciência também não é algo imediato e continua ainda hoje a ser às vezes excessivo, não é? O índice fotográfico traz o que se quer e o que não se quer, não é? Portanto, daí que o pensamento, digamos, o uso do desenho continua a ser, e se nós, por exemplo, hoje continuarmos a ver como é que os estudantes de medicina estudam, eles estudam por esquemas de desenho. Depois têm uns vídeos hoje, não é? Têm umas fotografias que mostram como é que efetivamente se vê o corpo por dentro numa operação, etc. Mas eles estudam com os modelos, não é? E, portanto, a fotografia traz a evidência, traz a relação com a experiência do observador, mas traz também, às vezes, um excesso de informação. Ou, por outro lado, é, de facto, difícil de obter. E, portanto, esta relação com os aspectos do lado empírico, não é?
caracterizam a razão moderna e, por isso, a fotografia também, nesse aspecto, nessa relação com os dados empíricos, importante, mas com esta ressalva de que, apesar de tudo, não é, o desenho não é completamente substituído. Um outro aspecto tem a ver com o ideal de emancipação, o iluminismo, não é, que se associa, portanto, todo o século XVIII, que vem desenvolver uma série de conceitos, normalmente, designadamente a oposição entre natureza e cultura, e que estão presentes depois a fundamentar um discurso enfim, racista e discriminatório, que está todo, enfim, que é importante ter em conta, porque a abordagem que aqui é feita tem sempre em conta esta ideia de que é preciso civilizar, não é, os povos gentios. Aqui é uma referência também à influência francesa e como se mostra que é preciso, apesar dos nossos direitos históricos, é preciso voltar com os novos meios da ciência moderna a descrever terras que antes tinham sido mal descritas, mal medidas, etc, etc. Portanto, há aqui também um ideal que é incontestado da ideia de progresso, das etapas, digamos assim, do pensamento, sendo que a cultura europeia, portanto, há aqui um etnocentrismo, a cultura europeia é o modelo. Portanto, voltando aqui. Então, em que condições é que portanto, esta importância de fazer a descrição da meteorologia, enviar espécimes botânicos, adquirir material que faz parte da coleção que está na Sociedade de Geografia de Lisboa, dos diferentes povos, à medida que se iam atravessando até ao interior, 1400 km para o interior de Angola, e veio dar a importância também à fotografia como testemunho desses encontros com esses outros povos. E o fotógrafo da expedição tinha no fundo uma série de requisitos que têm a ver com o testemunhar e que eu aqui vou passar e vou tentar comentar. Um dos objetivos era ir estabelecendo estações civilizadoras e, portanto, há aqui todo um conjunto de fotografias sobre essas estações que mostram, por outro lado, a necessidade de adaptação ao meio, não é? Pela arquitetura que não é propriamente evidenciada nos discursos. Portanto, há aqui a ideia das estações civilizadoras, que são fotografadas sistematicamente. O processo utilizado, o material utilizado não é, digamos assim, aquele que seria a última tecnologia, é utilizado o colódio úmido. Isto implica, a expedição teve sempre mais ou menos 300 carregadores. Para carregar o material fotográfico eram precisos 4 ou 5 carregadores, nem sempre estavam disponíveis, portanto, nem sempre tudo foi fotografado, às vezes era impossível estar porque a expedição foi avançando e foi recuando e nem sempre o fotógrafo estava e, portanto, exigia preparar a placa na altura, ter o material, mandar vir material que, entretanto, também se deteriorava com o tempo. Estamos a falar de 4 anos. As chapas eram enviadas supostamente regularmente, mas as primeiras chapas que foram enviadas foram um ano depois, não é? Os chefes da expedição, o subchefe e o ajudante, não eram eles que escolhiam. Portanto, um dos objetivos destas fotografias era também o passarem para a imprensa. Há aqui também preocupação com a opinião pública, está aqui muito presente, e quem escolhia era o Pinhas Chagas. Portanto, estava mesmo explícito, isso lê-se no
contrato que eles não podiam falar com os jornais, não é? E, portanto, porque era, de facto, esta questão política muito, muito importante. Mas era muito difícil as condições de trabalho, podendo ele já usar a gelatina de brometo, usou o clódio úmido, por razões que ele justificou como cariz prático, não poder, e também monetário, não é? Ele identifica várias casas em França e Londres onde se pode arranjar um material fotográfico para as expedições, mas não vai poder recorrer, então usa até uma câmara de um amigo. E, portanto, as condições de mobilidade, de produção de cada imagem são, de facto, complexas e, portanto, o trabalho acaba por ser limitado por aí. Também, nestas condições e em que os próprios químicos se vão deteriorando, nem sempre, portanto, se conseguem imagens bem focadas, etc, etc. Não é? Portanto, há aqui, para além das pessoas se mexerem, portanto, o mesmo problema. Aqui nós não levaram nenhum apoio de cabeça e, portanto, eram condições de facto extremamente difíceis. Portanto, aquilo que eram as temáticas que vinham no caderno de encargos, digamos assim, eram as estações civilizadoras, eram os acontecimentos de encontros com os diferentes povos que iam encontrando. Portanto, eles queriam ir à Mussumba, que é a corte, não é, deste reino do Moatiamvoa. E aqui enfim, encontram uma guerra entre quiocos e lundas que vão tentar mediar, e aqui é uma fotografia dessa mediação, desse encontro. Reparem como há também sempre a descrição das ofrendas, e o Chá Madiamba está ali à vossa direita, num trono que foi enviado pelo Moeni Puto, que é para nesta língua, o rei português. Portanto, para além de ter uma farda, que também era, portanto, há toda a descrição do que é que eles levavam, como é que pagavam aos carregadores, portanto, há toda uma negociação deste avançar pelas diferentes terras, o pagar as passagens de barco, etc, etc, que surgem relatados nos 4 volumes sobre a expedição. E, portanto, aqui locais de passagem, aqui mostrar como muitas destas fotografias eram base de gravuras, e isso era a forma de as publicar. Um lado também ligado aos códigos paisagísticos europeus e naturalistas, que vamos ver não só nas paisagens, como também na abordagem que fazem aos retratos. Aqui, muito rapidamente, os encontros políticos e diplomáticos, também quase que descritos como, portanto, em que a fotografia passa por uma fotografia oficial, não é? Que está aqui já presente, o encontrar propriedades agrícolas e tentar fotografá-las. E aqui está um exemplo do que era, já volto aqui, portanto, estamos aqui nas paisagens, e uma certa idealização, um exótico faz parte, digamos assim, das representações que estão muito presentes na cultura no século XIX, não é? No certo, quer nos naturalistas, quer, enfim, sobretudo naquela pintura neoclássica, não é, oficial, que tem no exótico, digamos assim, essa relação com a construção do outro, que é feita através da imagem, um importante papel. E, portanto, a descrição da cultura material e dos costumes, os costumes incluindo os fatos, a palavra costumes também. E aqui o aspecto, o Henrique Dias de Carvalho refere que não conseguiu levar material
para a cranometria e a antropometria, mas, apesar de tudo, temos aqui uma influência, sim, temos aqui uma influência da procura de tipificar, e como isso é uma construção, de facto, visual, e que está dentro deste discurso de que estes povos são atrasados, não é? E que nós somos, e dentro da ideia de um certo evolucionismo, em que um dos discursos centrais ao longo dos 4 volumes do Henrique Dias de Carvalho é, por um lado, contra a escravatura, e a escravatura referindo-se aos próprios povos africanos, e por outro lado, também o dizer que eles podem aprender, desde que sejam bem orientados. Portanto, há sempre essa menorização que toda a ciência do século XIX procura provar na fisionomia, com o Lavater, ou na cranometria, não é, proposta pelo Broca, e, enfim, toda uma série de outros complexos discursos sobre a construção do africano como fazendo parte da natureza e não da cultura, e, portanto, como até incapaz de aprender em alguns casos. E o Henrique Dias de Carvalho diz que acusa alguns povos, ele não, provavelmente está a pensar nos belgas, de extermínio, não é, no seu relato, e defende que é possível ensinar, e, portanto, uma das argumentações que são feitas com os povos com quem ele vai falando, são precisamente essa ideia de nós vamos trazer educação, vamos trazer condições, melhoria de condições de vida, da alimentação, etc. E portanto, propor sempre esse modelo de uma maneira inquestionável, não é? Portanto, como um modelo a seguir. O outro lado da história, não temos o outro lado da história, não é? Porque, de facto, há efetivamente negociações, até para se deixar fotografar, mas para benefício também do momento, não é? Para receber produtos, para troca comercial, para tentar estabelecer, de facto, trocas comerciais com os diferentes, não só com os portugueses, mas com os outros povos também. Portanto, aqui o sistema, conseguimos identificar sempre a mesma cadeira, sempre o mesmo lençol, que é uma espécie de estúdio improvisado, e que, não sendo os retratos típicos de perfil e frontal que vão fazer o sistema, digamos, da tipologia, que depois, por exemplo, também será adaptado, até vem da Bertillonage, não é? Do Bertillon, que o propõe para a Polícia Judiciária, e que será generalizado a esta tipificação de géneros. Mas, por outro lado, temos aqui, isso está presente, mas não é sistematicamente usado. Nós vamos encontrar isso mais à frente em expedições já nos anos 30. Aqui temos também uma certa influência, digamos assim, da representação, que vem da influência romântica de também achar que o povo está mais próximo da natureza, não é? Como o discurso do Rousseau, do bom selvagem, que faz um pouco essa apologia do exótico, não o deixa de pôr como um outro, não é? E aqui temos muito também esse lado. De notar que, ao contrário do livro etnográfico, onde ele não se refere ao nome de cada um destas personagens, aqui elas entram, de facto, como personagens do álbum etnográfico. Ele diz quem são, como é que entraram na expedição, conta a história, e tem também uma coisa muito típica do discurso da época, que é dizer este é bêbado, este é mal-humorado, este tem... Portanto, há sempre um juízo moral que é feito por cada um. Ainda assim, há um lado pessoal de lhes dar o nome português que eles adotam quando entram na expedição. Eu queria só voltar aqui a uns relatos, enfim, que se encontram, para acabar, não vos maçar mais, mostrando a dificuldade da atividade fotográfica.
Estando situado, diz ele, escreve ele no volume 2, estando situado o seu acampamento, isto refere-se ao ajudante, numa posição relativamente, aqui é em relação à paisagem, por isso é que eu inseri isto aqui, conta como, portanto, pena foi que o ajudante, a cujo cargo estava a secção fotográfica da expedição, não tivesse sido acompanhado nesta excursão por 2 ou 3 homens, transportando o material indispensável para reproduzir não só os interessantes lances de vista que no seu trânsito desfrutou e os tipos, não é? A tal importância de construir tipos das diversas povoações onde esteve, como ainda a estrutura do relevo, portanto, mostrando que ele fez um desvio, não foi possível levar o material, e mostrando como este seria o ponto ideal associado a um ponto de vista distante, não é? A uma ideia panorâmica, não é? De tudo abarcar e conseguir fazer uma leitura do terreno que tem a ver com um ponto de vista privilegiado. A fotografia é também uma maneira de nos dar um ponto de vista privilegiado, digamos assim, sobre os objetos e, de certa forma, sempre as questões de poder estão sempre em jogo, o que não significa que o poder esteja unicamente do lado só do fotógrafo, não é? Porque há uma negociação que é sempre necessário fazer, sobretudo quando o modelo é um modelo humano, não é? Nós, no caso dos retratos. Portanto, outro exemplo da dificuldade, a povoação dos quiocos está ao modo de se destacar, o uso do desenho. Aqui tem a ver com o uso do desenho. Não resistimos ao desejo de esboçá-la na nossa carteira de viagem. E eu estava aqui à procura de uma outra citação em que se fala do medo da representação fotográfica. Deve ser esta. Exato. Não sendo possível tirar retratos dos personagens mais importantes, que eram sempre quem eles procuravam negociar para trazer para a frente da Câmara, porque apesar deles dizerem que se prestavam a isso, não o fariam com receio de Mona Maango, que é a rainha desta zona, e como esta, por conselhos ou porque tivesse medo, nunca se prontificasse, dispuseram-se as coisas num dos quartos de maneira a obterem-se fotografias sem que eles o percebessem. Chamando-se, aqui, portanto, a negociação não foi bem sucedida e, portanto, chamando-se-lhe a atenção para algum objeto que lhe despertasse curiosidade. A caixa de música, em princípio, o receberem-se as visitas no largo, os pagamentos a carregadores, portanto, distrações, mais tarde favoreceram em parte os nossos desejos. Satisfazeram-se os desejos do homem, portanto, um que chegou à expedição, com muitas notas admirativas dele e de todos os que o acompanhavam. Mostraram-se-lhes os relógios, bússolas, revólveres, facas, binóculos, etc. E, sendo convidados a esperarem para verem como o senhor capitão num instante passava a figura deles para um vidro, só que em canoa se sujeitou a estar sentado a olhar para a máquina fotográfica e pouco depois, todos espantados, analisaram o clichê e discutiam como se podia fazer semelhante coisa. Olhavam para a máquina e nada viam, e já iam acreditando que era feitiço quando nos dispusemos também a retratar-nos para os despersuadir da sua ideia. Portanto, o mistério também da câmara fotográfica, não é? E da fotografia, alguns acediam a sentar-se sem saber muito bem para o que é que iam, não é? A maior parte, julgo eu, e aqui é mesmo mostrado um clichê que foi revelado, portanto, tudo isto implicava muito dispêndio também de tempo na relação com os povos em que se encontravam, e daí ter durado também 4 anos, até porque também houve doenças pelo meio, pronto, houve várias peripécias, mas pronto, deixava-vos com estas... também com estas imagens, que depois estão também documentadas do ponto de vista do que é que significa cada um dos trajes, etc., dentro do interesse etnográfico que o Henrique Dias de Carvalho desenvolve e a sua aproximação à ideia do etnógrafo participante. Portanto, é preciso conhecer a língua, estar muito tempo com ele diz isso, de facto, no seu... portanto, muitas vezes não tem o pano atrás, portanto, há alguma variabilidade e também se apresentam os contratados e as suas histórias. E ali era a representação do dito Xamã Diamba com o fato que foi oferecido. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Teresa.
Eu passava agora, se calhar, não sei se alguém tem questões na assistência. Gostava de fazer aqui duas perguntas ao Filipe. Uma era se existia essa razão do fotógrafo tirar tantas fotografias e nomeadamente, concentrar-se numa exigência tão grande na semelhança entre elas. Imagino que seja um processo bastante penoso. E a segunda era se, em outras obras da altura, outras operetas, nomeadamente em Paris, em França, pela Europa, o tipo de fotografias que eram usadas também por estes, que há uma concentração no figurino e não tanto na representação, em encenação. Se há conhecimento deste Bem, as duas questões. Primeiro, não se sabe, não há documentação nenhuma acerca do processo de produção destas imagens. Chega-se a esta ideia de uma produção exatamente pela identificação de vários espécimes que acabamos por ver que eles batem certo, porque têm o mesmo traje, têm a mesma posição, têm a mesma pose, a distância focal é a mesma, o fundo é o mesmo, enfim, portanto há uma série de características que fazem com que bata certo, ou às vezes até já há alguma nominação que está feita nas margens ou no verso da imagem, mas de resto não existe uma documentação sobre o processo, portanto, enfim, isso é uma incógnita, gostaria muito de saber que houvesse mais algum relato ou alguma documentação nesse sentido. Relativamente aos modelos, na verdade, enfim, estes modelos são adotados. Eu não conheço exatamente, neste momento, nestes anos, uma produção tão contínua ou tão extensa de imagens de todas as personagens do mesmo, relacionados com a mesma representação. Em França, mas é provável que haja. Enfim, eu não conheço, não tive, mas provavelmente haverá, porque a França tem uma prática muito desenvolvida, portanto, e nós importamos este modelo de França. E estamos em 1868, enfim, é claro que em França aquilo que ainda se está a vivenciar é muito a cultura do teatro romântico e que atribui uma especial atenção à cabeça de cartaz, portanto, à estrela da companhia, de alguma maneira. Portanto, o que faz com que haja uma atenção reforçada sobre 1, 2, 3 ou 4 atores e depois, normalmente, os outros até acabam por não ter uma produção de trabalho, de fotografia tão intensa. Por isso é que este caso aqui me suscita, de facto, um interesse particular. É a extensão, de facto, a quantidade de imagens, mas também o facto de ele se referenciar praticamente a todos os atores que tiveram intervenção nesta peça, nesta estreia, e, portanto, correspondendo às imagens também a este momento inicial, sendo que depois a peça esteve em cartaz, portanto, de facto, bastante tempo, foi retomada, houve reprises várias, mas esta ideia da vontade de constituir o programa da peça com essas mesmas imagens. Estava-me a lembrar daquelas câmaras tipo DSLR. Aliás, vocês têm lá uma aqui, não sei se têm no Porto, que tem várias objetivas e que, quer dizer, na mesma placa e simultaneamente produzia logo uma série de imagens. Seria a mesma imagem. Seria exatamente, pronto, que pode não ser aqui, mas como elas têm várias lentes separadas, há alguns destes ligeiros, mas pode não ser, não é? Sim. Pode não ser. Há alguns que eu aceito que sim, Possa há ser, outros que não me parece muito, porque há uma diferença Mas pronto, entre uma que está aqui e outra que está aqui, já... Mas se calhar o gesto é bem o mesmo. Sim, pois, enfim, mas... Aquelas máquinas, à partida, tiram a mesma tiram 12 vezes a mesma imagem. Exatamente. Portanto, é só um disparo. Sim, há ligeiras diferenças. Mas também pode haver com disparos já sequenciais e depois, claro, enfim, com algum... Eventualmente ele podia ter uma câmara dessas, mas também podia não ter. Mas é aquela coisa sim. das placas, muda a placa sim. e o ator está ali, mas depois já se... Sim, isso era muito interessante percebermos se ele tinha câmaras dessas parar 3 minutos. Sim. Quem já uma vez experimentou aqueles workshops de Amrótipos. Sim. Que ainda se vão fazendo atualmente, estar assim parado é mais difícil do que parece, de facto. Permite consciencializar do que é o ato fotográfico. Completamente. Eu penso que com essas câmaras não seria fácil fazer fotografias para pintar.
Mas de facto as camas de DRI eram usadas para este corpo interno. As camas que até têm o nome do DRI, que é o grande, pronto. Mas sim, eventualmente, foi sempre vários. Sim. A chapa tem que ser muito grande. Isto parece um grafite. Pelo tipo de imagem. Sim. Relativamente a... Sim, parece. Se há mais alguma questão? Se não, passava... Não? Passava... Diz. Parece que, assim, de memória, há uma imagem curiosa. Não sei se tem a ver com o relato colonial da apresentação. E temos uma situação de já não sei qual é a figura que está a pôr o sapato, ou a retirar o sapato, é uma pessoa africana, né, que está... Não, é uma fotografia do Arnaldo Fonseca, mas não tem... Não. Aí não tem... Não. Pois, é uma atitude esquisita, aquela fotografia é estranha, não sabemos o que é que... Nós supomos que se fosse uma fotografia destinada a uma campanha publicitária, que seria hoje uma campanha publicitária. É provavelmente uma fotografia destinada à publicidade de sapatos, de meias, de qualquer coisa. Portanto, a pose é de facto esquisita, não é muito usual. E o Arnaldo Fonseca fez uma série muito diferente digamos, de produtos fotográficos. E, portanto, nem sequer sabemos se essa imagem é dele. Ela está no espólio dele, mas nem sequer conseguimos ter a certeza que a autoria é dele, como é óbvio. Mas é, de facto, uma imagem muito pouco usual, porque não é uma imagem de estúdio, é uma imagem de estúdio, mas não é a imagem tradicional de estúdio, mas não se enquadra de forma nenhuma num contexto... A única imagem aqui presente nesse contexto é aquela dos serventes da Fazenda do Bom Jesus, no Kwanza, e portanto, isso sim é uma imagem de um retrato de grupo, o que também é muito interessante e que aparece muito em contexto colonial. Não tanto em contexto continental, as fotografias de grupo são menos frequentes, curiosamente, sobretudo nas primeiras 3 décadas do século XIX, ou pelo menos grandes fotografias de grupo, ou quando há grandes fotografias de grupo, às vezes são fotomontagens, como no caso da família real. Mas é muito interessante perceber como, por exemplo, em contexto colonial, eu acho que surgem mais fotografias de grupo do que propriamente, portanto, naquilo que é o continente e portanto, na fotografia, digamos, europeia e na fotografia corriqueira e cotidiana e normal. Exatamente. E há aqui uma necessidade de fotografar também o conjunto, não é? A totalidade das pessoas, a totalidade da etnia. Portanto, há uma relação mais... Tentar que, no fundo, construir uma grande classe mostrando a evidência que está presente também nestas sucessões de tipos, não é? Mas que não, nós vimos ali também há grupos e há muito, depois aqui também o relato, o acontecimento. Como acontecimento, não é? Que vão partir Sim. Portanto também tem essa dimensão. Se não há mal, mas alguém tem uma questão? Eu só pôr 2 questões aqui ao Filipe e à Teresa. Em relação aqui a esta questão da construção também da celebridade e em relação a esta série do Barba Azul, achas que no fundo também toda esta, provavelmente isto seriam muitas vezes fotógrafos contratados pelas próprias companhias, eventualmente, não é? Portanto, alguém que conseguiria o contrato de fotografar a sessão. Nós no Porto temos também uma sequência muito bonita, lindíssima, encarte já são deve ser carte imperador para aí, porque são enormes, do João Francisco Camacho sobre uma ópera do Alfredo Keil, a ópera lírica Dona Branca, em que ele precisamente, mas já mais tardia, portanto, e como tu muito bem dizes, isto parece ser a primeira grande tentativa de construir aqui um corpo de celebridades através dos atores. Mas achas que esta construção, em que medida é que a fotografia foi, na verdade, importante e foi fundamental para a construção desta noção também deste conceito da celebridade? Porque suponho que muitas destas imagens depois também eram, de facto, para fazer circular entre quem frequentava o teatro, que era, na verdade, muita gente, não é? Quer dizer, o teatro tem uma expansão e uma afirmação social enorme neste período, sobretudo nos grandes centros urbanos. Queria só colocar essa questão de que forma é que achas que a fotografia foi importante para esta construção da questão da celebridade. E depois para a Teresa, gostava só também
de pôr duas questões. Uma é que parece muito interessante a questão deste álbum, porque ele parece-me, de facto, constituído de uma forma completamente à parte de muitos outros álbuns que conhecemos coloniais, em que há um maior cuidado, há uma tentativa já, sobretudo os álbuns do Cunha Moraes, já são de reprodução, sobretudo em fototipia, portanto já têm outro tipo já são destinados a outro tipo de circulação mais massiva. E este álbum parece-me, ao contrário de todos os outros, exatamente, quase privado e que acaba por ser uma missão que, apesar do seu intuito político, ele depois parece que não se propaga, não é? Parece que não consegue acontecer, digamos assim. E, portanto, se terias alguma ideia depois de que forma é que estes poucos álbuns que existem, porque é que isso acontece, nesta circunstância específica, e se tens alguma ideia de qual foi a circulação destes poucos álbuns, ou se ela teve, por exemplo, presenças em exposições internacionais, ou exposições universais, ou teve presença em aspectos diplomáticos relacionados com esta negociação entre Portugal e as suas pretensões coloniais, como é óbvio. Bem, relativamente à imagem, a fotográfica, ela é utilizada pelos atores, de facto, com esse objetivo muito claro, ou pelo menos muito rapidamente ele vai ser adotado, a imagem vai ser adotada com essa preocupação. Estas imagens aqui, que são de 1868, há outras anteriores, naturalmente. Este aqui parece que é um momento, enfim, charneira da afirmação, exatamente pelas características que eu enunciei. Mas há outras imagens que vêm já, enfim, da década anterior, casos, enfim, mais ou menos pontuais, e onde se começa a construir o retrato do ator em personagem. Enfim, e esse retrato do ator em personagem vai ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais complexidade. E estas imagens são, do ponto de vista da evocação da cena, parecem muito frágeis, porque não tem, tirando lá está o aspecto do guarda-roupa, a pose é muito pouco referencial, portanto não há... Desse ponto de vista elas parecem pobres, mas há outros casos provavelmente mais interessantes até anteriores, mas que são casos muito pontuais. Provavelmente quem primeiro teve a consciência disso entre nós, e sabemos que em França então isso foi muito utilizado, os clássicos enfim, da Sarah Bernard, por exemplo, que se chegou a fazer fotografar deitada no caixão e a fazer circular ainda Vivinha da Silva, mas a sua imagem em carro de visite, enfim, como se fosse o seu velório, em câmara ardente, enfim, nesse mito da figura morta-viva, demiúrgica, quase. Mas entre nós também houve o aproveitamento do potencial da fotografia para a construção, de facto, enfim, potenciar a ideia da celebridade. Poucos anos depois, sensivelmente 10 anos depois, a seguir a este caso, começam a surgir os trabalhos que talvez sejam mais consistentes e continuados por uma companhia, que é a Companhia Rosas e Brasão, e que então aí vamos ter até dos últimos 20 anos do século XIX, vão ser marcados por essa companhia a produzir um trabalho notável do ponto de vista da construção do retrato do ator. E aí sim, já começamos a ter um trabalho do ponto de vista da pose, da expressividade, da construção dos gestos, que muito mais significativo, e também a saber utilizar essas imagens. Essas imagens passam a ser utilizadas, de facto, têm um output muito claro, muito evidente. Elas vão servir para o ator distribuir entre os seus pares, servem para oferecer aos fãs, servem para se apresentar como carta de visita, como o próprio Disney pressupunha, não é? Que a apresentação do indivíduo passasse a ser feita através da sua imagem. E aqui, naturalmente, estamos a falar da imagem do ator, tanto do ator à civil, do retrato à civil, quanto também do ator em personagem. E no caso desses atores, por exemplo, dessa companhia, como o Eduardo Brazão, um deles que de resto já estava nesta opereta do Barba Azul, ele chega aos sítios, vai ao Brasil e leva a sua carteira de personagens que ele faz e que se apresenta com 10 tipos. É o portfólio, a sua caderneta de cromos, não é? Quase, portanto, tem essa
essa vocação. Portanto, essas imagens têm esse propósito da circulação. Houve algumas imagens que vimos aqui que algumas são de facto diferentes, dessas diferenças muito subtis, outras são iguais, mas são impressões diferentes e que acusam exatamente, uma está no arquivo, outra noutra, mas quer dizer que são imagens que subsistem hoje porque elas foram impressas em grande quantidade e serviram esse propósito. Relativamente ao fotógrafo, enfim, provavelmente ele foi contratado, não sabemos bem em que contexto. O que eu sei é que este mesmo fotógrafo fotografa outras operetas da época. Ele fotografa uma opereta que antecipou esta e o sucesso desta, que é a Grande Duquesa de Gerolstein, e depois fotografa também outra ainda no mesmo ano, que é a Bela Helena. E, portanto, enfim, mas na Duquesa de Gerolstein só há duas fotografias, provavelmente que correspondem à representação. Depois, no caso da Bela Helena, já temos outra vez um conjunto, o naipe todo dos atores, enfim, com essa intenção de cristalizar a figura do ator em personagem. Enfim, com essa deficiência ainda na questão da pose, até por causa da questão do tempo, enfim, é toda uma linguagem nova que se está a aprender. Mas, de facto, nestes anos 60 e 70, o Joaquim Coelho da Rocha é um desses fotógrafos, como há outros depois de referência, e que até depois, quando chegamos ao final, na última década, o Arnaldo Fonseca é um deles, o Bobon é outro, enfim, e depois no início do século XX já outros entram também e vão cada vez mais, como o Vasco, enfim, direcionar, então o Vascos, Batista e Vascos, essa dupla de fotógrafos, direcionar muito a fotografia do autor para essa ideia da estrela, enfim, da celebridade. Não é? Obrigada. Não sei se está ligado. Relativamente a este álbum, de facto, esta dimensão artesanal também coloca interrogações, até porque tecnologicamente poderia ter sido feito de outra forma. E há, de facto, exemplos, nomeadamente do Cunha Moraes, que são completamente distintos e, portanto, daí eu achar que há uma dimensão quase, por um lado, comemorativa, enfim, em termos do agradecimento a estas autoridades, a quem ele terá dado estes exemplares. Eu estou ainda a pesquisar no Arquivo Histórico Ultramarino, onde está toda a documentação, tentando realmente encontrar respostas para estas questões, portanto ainda não cheguei lá, nem de quem já trabalhou sobre outros aspectos desta expedição surgem referências a isso. O que é certo é que, dentro deste contexto de 1890, há quase que uma percepção de falhanço de todo o projeto de termos da costa à contracosta, não é? E, portanto, tendo nesse contexto político também, provavelmente não houve nem recursos, nem vontade, embora, de facto, se verifique que o Henrique Dias de Carvalho dá importância a estas fotografias, como evidência também da presença e, digamos assim, de um conjunto de teses que ele continuará a defender depois desta expedição, no sentido da presença portuguesa, enfim, nessas terras se manterem, o que levará à construção da província da Lunda, etc. Portanto, politicamente há, de facto, posteriormente, um sucesso, digamos assim, mas que não é percepcionado no imediato e é até, de facto, na imprensa aparece uma coisa, enfim, por exemplo, no Ocidente, no jornal Ocidente, aparece sobretudo os retratos das celebridades da expedição, não é? E uma ou outra imagem da expedição, mas que é incomparável a toda a mediatização que teve, por exemplo, o Sérgio Pepino, comparativamente não tem nada a ver realmente, portanto mostra que houve já depois nesta altura um contexto político também muito conturbado que provavelmente não permitiu que isto tivesse outro impacto. Do ponto de vista daquilo que é o impacto, por exemplo, na etnografia portuguesa. Ele está a ser trabalhado, nomeadamente pela professora Manuela Cantinho, que publicou a propósito daquela exposição sobre todo o espólio da Sociedade de Geografia de Lisboa, de facto, digamos, a ideia do mentor de uma observação participante como sendo um dos aspectos positivos, enfim, importantes desta expedição.
Muito obrigada aos dois, ao Filipe e à Teresa. Foi mais um contributo muito interessante para o nosso programa paralelo. Se não há mais questões da parte da assistência, dou por encerrada estas duas conferências e espero que possam vir dia 25 de junho para assistir então à última com o Vítor Flores e a Ana David Mendes. Muito obrigada. Obrigada.